Corpo do cristão, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Prezados irmãos ouvintes, como servos de Deus, temos a obrigação de cuidar muito bem do nosso corpo, porque, como lemos e já mencionamos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E, além disso, é desejo do Pai Celestial que desfrutemos de boa saúde física, saúde mental e espiritual. O que não podemos concordar é com os exageros cometidos pela sociedade pós-moderna, que presta um verdadeiro culto ao corpo em busca de um ideal de beleza imposto pela mídia. É óbvio que devemos cuidar do corpo, como já dissemos. Todavia, a sociedade moderna, influenciada pela mídia, repetimos, vem cometendo excessos nessa área. O que temos visto é um verdadeiro culto à boa forma física, onde padrões estéticos ditados pelos meios de comunicação são cada vez mais altos e inatingíveis, levando milhares de pessoas às academias de ginásticas e às clínicas de cirurgias plásticas. Muitos, e até mesmo crentes, na busca de um corpo perfeito, deixam de comer ou se submetem às dietas da moda sem orientação médica, prejudicando a saúde. Então, nós temos o dever, à luz da Bíblia Sagrada, de cuidar dos nossos corpos sem sermos exagerados e prestando um verdadeiro culto a nós mesmos. À luz da Bíblia, nós dizemos que fomos criados com um objetivo aqui na Terra, que é apontado no livro de Isaías 43, versículo 7. Somos criados por Deus, para que através da nossa vida, Deus seja glorificado. Este é o fundamento principal da nossa existência aqui na Terra. Portanto, toda a essência deve ser conservada pura, santa e agradável a Deus. É o apelo que o apóstolo Paulo faz na sua carta aos Romanos,
no capítulo 12 e nos versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas transformados sede pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Controlar o estresse, fazer uma caminhada, manter uma dieta equilibrada é essencial para a saúde física e mental de qualquer ser humano. Muitos pastores se descuidam da saúde física em razão de estarem sobrecarregados com diversas atividades, compromissos ministeriais, estudo, trabalho, família. E ainda, como dizia Paulo, cuidado da igreja, com os irmãos. Como diz o texto bíblico, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. E o que acontece em decorrência dessas preocupações? O resultado disso é a incidência cada vez maior de obreiros com problemas cardiovasculares. De acordo com os especialistas, a melhor maneira de prevenir as doenças do coração é reduzir a exposição aos fatores de risco. Quais são eles? Você perguntará. Obesidade, diabetes, hipertensão, níveis altos de colesterol e vida sedentária. De modo que, aceitando a recomendação do apóstolo Paulo, apresentando nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E para isso, naturalmente, como já dissemos, é preciso buscar o equilíbrio. O cuidado excessivo com o corpo físico faz com que muitos crentes negligenciem a vida espiritual. E Jesus afirmou que somos o sal da terra, e o sal representa equilíbrio, harmonia, moderação. É claro que precisamos cuidar do corpo, da nossa aparência, mas sem exageros. Não podemos nos deixar levar pelos padrões impostos pelo mundo. Devemos sim nos adequar aos modelos divinos, a fim de que em tudo Deus seja glorificado. Agora, é preciso então termos cuidado com o nosso corpo no que concerne a pecados contra o corpo, como fizemos na leitura inicial. Pecar contra o corpo é transgredir as leis que regem o funcionamento do corpo. Deus nos dotou com certos limites no que concerne a comer, a sexo. Há um limite que, ultrapassando aquele limite, necessário para a nossa existência e procriação do gênero humano, o excesso constitui pecado. Então precisamos, neste particular, ver o que a Bíblia nos diz. E um dos pecados próprios do nosso corpo é a glutonaria. Atualmente, muitas são as opções para se comer além dos limites. Por exemplo, rodízios de carne. Quando se vai a um rodízio de carne, há um abuso, porque a pessoa quer aproveitar bem o seu dinheiro. O pastor pagou uma importância mais ou menos alta, e ele pode comer à vontade. E para comer à vontade, ele vai incidir no pecado de glutonaria.
afirmas que apresenta um valor X para rodízio de massas. No caso, essas massas como pizza, e a pessoa então se empanturra de tanto comer massas porque ela tem que aproveitar o seu dinheiro. Self-service, sem balanço, só não pode deixar resto no prato. E a pessoa se esforça para comer cada vez mais. E o que nos diz, por exemplo, a Bíblia Sagrada sobre esse problema de comer, comer, comer sem mais parar? Praticando a glutonaria. Em Lucas 21, versículo 34, Jesus declarou: olhai, pois, por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Você perguntará: que dia que está se aguardando para sermos apanhados de improviso? A volta de Jesus. Nos dias de Noé, disse Jesus em Mateus 24, 37, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, eles nem perceberam. Veio o dilúvio e os levou a todos. Apenas 8 pessoas se salvaram. Então aí está um problema ligado à glutonaria. E no capítulo 5 de Gálatas, versículo 21, o apóstolo Paulo menciona a glutonaria como um dos pecados da carne, de modo que o consumo exagerado de alimentos resulta em obesidade, um mal que está associado principalmente às doenças cardiovasculares. E muitos crentes em Jesus preocupam-se somente com o bem-estar da alma, esquecendo-se de que também precisam zelar pelo corpo através de uma alimentação equilibrada. Quer ver quem come bastante? Vá a um seminário, vá a um congresso que predomine a presença de pastores, para ver a saliência da sua barriga, mostrando que a pessoa que come muito bem, e pode-se dizer até além do limite. Outro cuidado com o corpo que a Bíblia recomenda é o problema do adultério. Diz a respeito às relações sexuais de pessoas casadas com outras solteiras ou casadas. E Deus abomina o adultério. Está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, o casamento seja por todos honrados, os que se entregam à prostituição e ao adultério, Deus o julgará. Então, está escrito na Bíblia Sagrada: não adulterarás, preceito que está vigorando em nossos dias e que precisa ser obedecido. O matrimônio é um acordo monogâmico, como diz a Bíblia: deixará o homem, o pai, a mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. É uma atitude que entristece a Deus e que fica sob o juízo divino, porque mostra que preferimos seguir nossos próprios desejos a nos colocarmos sob a direção do Espírito Santo. E em Mateus 5:28, Jesus deixou bem claro que o adultério ocorre primeiro no coração, antes do ato. O ato era condenado. Agora Jesus fala que do coração se arquiteta um plano para a execução de um adultério.
E a prostituição diz respeito a todas as práticas sexuais pecaminosas, inclusive o homossexualismo. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher, diz o livro de Levítico, capítulo 18. Então, o diabo tem feito de tudo para levar o máximo de pessoas à perdição eterna. Infelizmente, muitos estão facilitando as coisas para ele. E você perguntará, de que modo? Assistindo a filmes impróprios, pornográficos, acessando sites inconvenientes ligados também ao sexo, lendo revistas pornográficas e tantos outros vícios mundanos, e a Bíblia nos diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. E se alguém quiser saber as consequências, os resultados da prática da prostituição, é só abrir a sua Bíblia com paciência no capítulo 5 do livro de Provérbios e ler do versículo 1 ao versículo 23. Provérbios capítulo 5, versículos 1 a 23. Então aí estão recomendações, tanto quanto ao equilíbrio, para termos um corpo que tenha saúde mental, saúde física, de modo que possamos glorificar a Deus, exaltar a Deus, com toda nossa convicção, e principalmente no lado espiritual. Cuidemos do nosso corpo objetivando a glória de Deus. E diz o apóstolo Paulo, então, na conclusão, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você, meu prezado ouvinte, de acordo com Isaías 43, 7, repetindo, 43, 7, você foi criado para a glória de Deus. Se você é jovem, lembre-se de Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, e venhas a dizer, não tenho contentamento em viver. Por quê? Cercado de problemas, de doenças adquiridas pelo abuso do seu corpo nos dias da sua mocidade, tem uma idade madura ou uma idade mais avançada, cheia de problemas que foram adquiridos pela leviandade dos dias da juventude. Lembra-te de Deus. Amém.